de mim. Apesar, boa parte do que eu aprendi minha vida, eu atribuo mais nas experiências de vida, nos exemplos positivos e negativos, do que necessariamente em leitura de livro, trabalho acadêmico. E o que é que eu tenho visto como sendo uma situação recorrente nos últimos 2, 3 anos, 4 ou 5? E infelizmente ainda vai continuar, ou aí talvez um triênio. Sempre a cada ano a classe contábil sendo envolvida com novas atribuições, novas demandas, novos desafios, não é verdade? E o que é que eu vislumbro, participo de eventos em muitos estados, eventos com classe empresarial, com a classe contábil e com auditores fiscais. Eu vislumbro que a gente está vivendo diante de um momento de profundas mudanças que não são fáceis. Não devemos tampar o sol, né? O sol com a peneira, não vamos conseguir. Temos nesse âmbito do SPEG escriturações com graus de, digamos assim, desafios, não gosto de usar muito essa palavra, mas desafios diversos, né? E o que é que eu acho mais importante do que eu tenho a falar hoje, porque eu vou falar aqui, procurar ser sucinto mais ainda, em 1 hora, mas eu queria deixar com vocês principalmente um recado, uma mensagem. Não é técnica, não é envolvendo de natureza tributária ou fiscal. É o seguinte: acreditem em vocês, porque a gente não tem alternativa. A gente tem que acreditar na nossa capacidade de observação da realidade. É que quando eu falo a realidade, eu falo nesse contexto de legislação, dentro das operações praticadas pelas empresas, o processamento, a digitação desses dados e o resultado que tem que ser prestado. Eu acho que a gente tem, em situações onde a prática profissional requer mais de nós, a gente tem a obrigação de acreditar que a gente vai conseguir. Porque se a gente não acredita, piora. A gente tem que ter fé na gente. Essas escriturações, esse ambiente digital que a cada ano surge aplicativos novos, isso demanda renúncia, trabalho, preocupação, dor de cabeça, sacrifício, esforço mental de todos nós, certo? Para algumas categorias que eles vão se ter, pode ser que todo esse esforço, esse desgaste maior, tenha um retorno empresarial mais rápido. Para outros, como a categoria contábil, onde nem sempre o aumento da carga de trabalho traz como consequência naturalmente, na mesma proporção, digamos assim, um aumento dos honorários, mas pior do que isso é a gente perceber que o mundo está passando por transformações, está passando por mudanças e a gente está ficando a reboque. Então, isso é a maior perda, a perda da autoconfiança, a perda da gente deixar de acreditar em nós mesmos. Então, nós temos a obrigação, nada disso é coisa do outro mundo, tudo é absorvível, todos os obstáculos podem ser superados quando a gente acredita na nossa capacidade. E acredite na capacidade de vocês. 2015 vai ser um ano com novas escriturações. A gente está trabalhando no INPJ, SCF, tem um grau de complexidade maior, mas nada que, para quem já tem pelo menos um preparo da prática contábil de apuração de impostos, vá ver como sendo um obstáculo intransponível. Não é. E nesse aspecto eu quero aqui ressaltar a preocupação do Conselho Regional de Contabilidade daqui da Paraíba, que eu comparo essa ação que o Conselho desenvolve aqui com a do Espírito Santo, Rio e do Rio Grande do Sul. São conselhos que são bem atuantes em matéria da suporte à classe contábil. E aqui o Conselho tem essa preocupação em capacitar e dar um suporte maior ao profissional associado. Então, é louvável isso, e nesse aspecto contem com a Receita Federal no que tiver ao alcance para
facilitar essa travessia. Quando eu falo aqui em travessia, é o profissional contábil aprender a lidar com essas novas situações que vai vir e daqui a um ano, quando eu estiver aqui confraternizando, certo? Papai Noel está aqui dando presente para as crianças e os adultos dizerem, eu consegui. Então, no que depender de mim, eu vou colaborar no que for possível para minorar as dificuldades que vamos encontrar. Mas primeiro, eu acho que duas coisas devem ser sintetizadas. A gente trabalhar com realismo, certo, da situação, e com fé na gente. Não é otimismo ou ilusão, é fé. A gente acreditar em nós mesmos, a gente consegue superar as dificuldades. Ok? Bem, vou fazer uma breve síntese das atuações que vamos nos deparar a partir de agora. Ok? Aqui é uma relação das escriturações do âmbito do SPED, que ou já estão em ambiente de produção, como a do ICMS-PI, a FD fiscal, a SCD, a escrituração contábil digital, a FD contribuições, e temos em paralelo essas três escriturações que já estão implementadas, já há algum tempo, alguns anos até, três novas escriturações que vamos ter de alguma forma que desenvolver direta ou indiretamente ao longo de 2015. Por que direta ou indiretamente? Eu digo direta aquela escrituração nova, que obrigatoriamente todo mundo vai ter que colocar a mão na massa em 2015. Qual? A SF. E também provavelmente essa RIF, a Escrituração de Retenção de Informações Fiscais, que a previsão é diretamente de produção antes de janeiro de 2006, que vai ser a do E-Social. Quando eu falo se envolver indiretamente, eu estou aqui me referindo ao longo de 2015, estou me referindo ao E-Social, que não vai ser exigido em 2015, mas vai ser em janeiro de 2016. E ninguém aqui se iluda de achar no Réveillon, vou passar o Réveillon de 2015 para 2016 na praia do Busto Mandalé e vou amanhecer sabendo tudo é social. Isso não existe. Felizmente ou infelizmente, porque senão qualquer um substituir a nossa atividade. Então, na realidade, é um esforço continuado onde a gente vai aprendendo de forma segmentada tal tipo de ambiente de prestar informação à Receita Federal, da RPJ-TSL, também informações intermediárias como RIF que vai vir, e também a que vai vir para 2006, que é o E-Social, certo? E confesso a vocês, é um pouco complicado, mas não é nada de bicho de sete cabeças. Com certeza, a classe contábil tem até mais meio de absorver essas inovações do que até, eu posso falar com propriedade, do que a classe fiscal, os auditores. Certo? Vocês estão colocando a mão na massa. O trabalho todo tem um viés, tem um foco muito próprio de identificar infração, inconsistência, fraude, exame documental, certo? A rotina profissional nossa é diferente da rotina profissional de vocês. Vocês criam, vocês transformam informação. Um dado, um fato está no determinado formato e contexto, vocês transformam, certo? Para uma estrutura de informação definida pelo físico. Então, vocês estão muito mais preparados e habilitados para absorver essas mudanças do que a classe contábil. Eu posso falar com a verdade que eu sou instrutor, eu sou instrutor dos auditores fiscais no Brasil todo. Então, eu conheço os dois lados e sei que nesse período de transição vocês levam vantagem. Bem, é importante sempre essa tela aqui acolá, de forma recorrente, toda a apresentação minha eu faço questão de destacar, porque mesmo destacando, é recorrente ver uma certa confusão que se faz entre as escriturações referente ou aplicadas a cada tributo. A gente pode definir que o nosso sistema tributário nacional, a partir da Constituição Federal, estabelece 4 bases de tributação sob núcleos diferentes. Um é o lucro, o impostos próprios, outro é a produção e circulação, temos o imposto federal estabelecido SPI, outros são as receitas, outro lucro, e as remunerações. E cada núcleo de incidência desse previsto na Constituição tem o que? Tributos próprios a ser exigido de acordo com o fato envolvendo esses 4 núcleos de incidência. Não são núcleos, mas são os principais. Também tem a tributação sobre o comércio exterior, outro, mas esses 4 é que se destacam, um porque representa 90%
e mais por 95% da arrecadação federal, e também é o que a apuração envolve a maior complexidade da legislação. Ok? E de cada núcleo de incidência desse, foi instituído no âmbito do SPED o quê? Escriturações digitais próprias e específicas, que necessariamente não se comunica um formato da operação a ser registrado em cada uma dessas escriturações, certo? Para uma escrituração, a receita pode ser registrada a partir de como ela está demonstrada no documento fiscal, e para uma outra escrituração, como a ECD com a ECF, a receita é demonstrada, escriturada, apurada, a partir, em observância das normas contábeis, CPC número 30, entre outros. O 12, certo? Que determina a justiça. Então, é importante ter essa visão contextualizada. Cada imposto tem a sua própria base de incidência, a sua própria base de tributação. Se tiver alguma questão específica, que vocês sintam-se à vontade, apesar de tudo pensar de vocês, mas sintam-se à vontade de se manifestar, não tem nenhum problema, certo? Vou fazer breves considerações sobre cada uma dessas situações, mais precisamente o que é que pode ter de impacto para 2015. Em relação à SCD, temos para o ano calendário 2014 o que? Logo a princípio, uma nova regulação, uma nova normatização, que até o ano calendário 2013, a normatização da contabilidade em meio digital era conduzida pela gestão normativa 7800. A partir do ano calendário 2014, quem estabelece toda a normatização, é a Instrução Normativa 1420, a qual estabelece o que? As incidências de forma compulsória, estabelece um rol de pessoas jurídicas que obrigatoriamente se sujeitam. Temos aqui novas situações que não estavam relacionadas no rol da obrigatoriedade em relação ao ano calendário de 2013, que abraçava simplesmente e tão somente a PJ tributada com base no lucro real. Então agora, novas obrigatoriedades passaram a incidir na ECD, onde destaca-se a PJ do lucro presumido, mas não todo lucro presumido. Eu sei que uma boa parte, se você já sabe, mas é sempre bom a gente comentar, falar novamente para ressaltar. PJ do lucro presumido, a princípio, ela não está obrigada a ter, pela legislação fiscal, certo? Escrituração contábil. Legislação societária, Código Civil, sim, certo? Está obrigada. Perante o fisco, não está obrigada, certo? E, inclusive, a própria norma tributária permite a pessoa de lucro presumido, vocês sabem disso, tanto ou mais que eu, que a empresa apure o IRPJ, a CSR, o PIS, a COFINS e agora a CPRB, ou pelo regime de competência, é o caixa. Fica a critério, certo, da empresa. Mas, na realidade, quem termina exercendo esse critério de opção é o profissional contábil, que é encarregado de fazer a escrituração. E, sabedor que a escrituração pelo regime de caixa traz um benefício à empresa, mas traz uma carga, um custo de trabalho para a atividade profissional, termina fazendo pelo regime de competência. Já basta a quantidade de dor de cabeça que tem no dia a dia. Certo? Até porque a adoção do regime de caixa da empresa de lucro presumido enseja controles específicos que poucos fazem. Por exemplo, se está vendendo uma mercadoria para receber em 6 ou em 10 prestações, essa nota fiscal vai ser registrada, quer pela escrituração contábil que pode ter ou no livro caixa, e à medida do recebimento vai ter que fazer o registro no livro caixa, na escrituração contábil de cada recebimento. Então, é um conta corrente trabalhoso. É bom para a empresa, porque remete a tributação efetiva para o regime de caixa, mas o trabalho é maior. Certo? Independente do regime ser de caixa ou competência, tem um outro aspecto que alcança a pergunta presumido, qual? A distribuição do lucro, como vocês sabem, certo? Então, o lucro, ele é isento de retenção da fonte de tributação quando o seu valor é determinado com base nos preceitos da legislação. A PJ do lucro presumido, ela pode
vocês sabem disso, né? Tirar sem tributação dos sócios a quantia equivalente ao lucro presumido menos os impostos e contribuições incidentes. Não é isso? Tudo bem. Todavia, a própria legislação também permite a retirada sobre o resultado maior, ou seja, o resultado contábil. Ah, mas todo o lucro, não. É todo o lucro contábil menos os impostos e contribuições devidos, não incidentes sobre o lucro contábil, mas devidos no período. Então, esse lucro excedente, ele pode ser retirado. Para tanto, já que a tributação é só o fato da empresa distribuir o lucro com base no resultado contábil, não seja necessariamente a obrigatoriedade da contabilidade para fins fiscais, se esse lucro for tributado. Agora, para causar o benefício da isenção da pessoa física, aí se requer a contabilidade e não apenas a contabilidade, que esteja consignado na escrituração, no período em que houve as retiradas, o devido lançamento contábil da retirada. Não pode nunca, isso aí é coisa que está no nosso manual de fiscalização da Receita Federal, que uma vez verificar que a empresa efetuou retiradas, vai verificar se essa retirada está consignada como tal, retirada em lucro, na contabilidade. Porque se estiver lá como prolabore ou retirada diversa, não fica formalmente comprovado que essa retirada é de lucros. Então, por si só, esse fato já fazia com que tivesse a necessidade de ter escrituração contábil para demonstrar um lucro societário, um lucro contábil superior ao fiscal que permitisse a retirada sem tributação do beneficiário e sócio. Mas esse lucro tem que ser destacado na contabilidade. E a partir de agora, obriga, vincula condições de escrituração da ECD. Certo? Então, são situações, são novas disposições na lei que o profissional contábil tem que conhecer, certo? Tem que esclarecer ao seu cliente, certo? Tem que, por bem ou por mal, de alguma forma, de forma direta ou indireta, sensibilizar o cliente da sobrecarga de trabalho que se apresenta, certo? Então, isso é um trabalho que a categoria precisa tentar sensibilizar os clientes, os empresários. Ok? Bem, as imundos isentas também estão obrigadas à escrituração contábil, só que a escrituração contábil simplificada, não é igual à do PJ geral, certo? E a IN 1420 foi alterada há poucos dias, mês passado, para condicionar essa obrigatoriedade de escrituração das imundos isentas aos termos dispõe da União 1252, que é da FD Contribuições, na qual definia a obrigatoriedade só para a imunizeta que tivesse contribuição superior a 10 mil. Então o Júnior colocou pegou carona na SD da FD Contribuições e uniformizou o tratamento. Ou seja, a imunizeta que tiver PIS e COFINS inferior a 10 mil, fica dispensada da FD Contribuições e também da ECD. Ok? Da ECD, não da SF. A SF está obrigada, mas da contabilidade. Ok? Então, ele está estabelecendo com esse piso até 10 mil, dispensa as duas obrigações, qual a contabilidade digital e a FD Contribuições digital. Acima disso, se sujeita às duas. Ok? Temos também a SCP, Sociedade de Participação, em que o sócio ostensivo dessa sociedade também vai ter que ter escrituração. E algo que uma vez recentemente me perguntaram no evento lá do SESCOM, em São Paulo, que a Receita está querendo saber dos sócios ocultos. A gente tem a obrigação de saber. Até porque a eleição não fala em sócio oculto, fala em sócio participante. É bem diferente uma coisa da outra. Oculto não é ocultar a margem do fisco, não. Ninguém oculta os rendimentos do fisco, nem o presidente da República, nem do STF, nem ninguém. Certo? Então, todo o rendimento é de ser demonstrado a sua natureza, a sua regularidade. Então, quando o contribuinte, pessoa física, coloca na escrituração de pessoa física, rendimentos isentos, rendimentos decorrentes de SCP, ele está sujeito à comprovação ao fisco de que ele participa da SCP e na escrituração dessa SCP consta o lançamento contábil de pagamento. Feito isso, o sócio participante
vai receber isso 0,800, free, livre de qualquer tributação. Mas ele não pode só optar, senão todo mundo fazer isso para lavagem de dinheiro, ou para esquentar dinheiro. Ah, eu sou sócio oculto do SCP, colocava em uma declaração de pessoa física e virava uma festa no carnaval. Certo? Então, o que é que está ocorrendo? Em relação ao SCP, está tendo todo um movimento, todo um rol de ações no âmbito do fisco, mais precisamente da Receita Federal, para que essas entidades informais, elas venham a superfície, a transparência, tendo contabilidade mostrando as suas operações, o lucro que vai distribuir sem tributação aos sócios participantes e também a apuração. A partir de agora, cada SCP vai ter que ter uma escrituração fiscal, contábil fiscal, para apurar o IPJ-CRE próprio de cada SCP, como já tinha desde janeiro desse ano para PIS, COFINS, CPRB, no caso FD Contribuições. Certo? Então, em nenhum momento o fisco está inibindo, está pedindo o quê? Transparência, para evitar que se constitua o SCP só com a finalidade de esquentar dinheiro, ou até não pagar tributos sobre importâncias outras. Também a CN está estabelecendo para nós, tudo isso que eu estou falando aqui são obrigações para 2014, ou seja, ano que está findando daqui a poucos dias. A pessoa jurídica que quiser essa atividade de construção civil, ela já está por si só sujeita à escrituração contábil regular, se está no lucro real, como sempre foi. Só que a partir do ano calendário 2014, se ela está dispensada da escrituração do livro registro de inventário no expediente fiscal do ICMS, essa escrituração aí vai ter que ser feita aqui, como livro auxiliar, certo? Então é uma outra mudança contida na IN 1420 para o rol de sujeições da escrituração contábil digital. Eu peço a vocês, eu não estou sendo nem o porta-voz da Receita, no caso, eu estou aqui como que repassando a vocês as mudanças na direção tributária, certo? Então eu acho que de tanto eu vim normalmente, o meu sonho, eu espero, Garibaldi Padrão, eu possa exercer o papel do Papai Noel e trocar com o que foi para ele falar sobre as inovações para 2016. Por isso que eu falei, são mudanças que estão vindo e é importante a gente crer na nossa capacidade. Ninguém vai sair abandonando a atividade, profissão, por conta de dificuldade. E pelo contrário, um bom profissional, certo, que estuda, se prepara, as oportunidades também surgem. Certo? Então, temos que levar em consideração todos esses aspectos. Eu reconheço. Veja só, a contabilidade, em nenhum momento a gente pode, digamos assim, usar o argumento em si, porque não mudou nada da SCD. É só estabelecer novas sujeições. Agora, para a SF, sim. Mas aí já teve até um alongamento do prazo que a gente sobrevive. Eu garanto a vocês que a gente sobrevive. Bem, aqui eu estou querendo destacar um aspecto que está na nova IN, já estava na outra, mas só apenas foi complementado aqui, é que muito se indaga se a escrituração, ao ser transmitida, se ela tem validade ou não, só quando a junta fica. Tem validade, sim. Então toda escrituração, ao ser transmitida no ambiente do SPED, é porque ela passou por toda uma regra de validação de conteúdo. Regras e mais regras. Então, é uma escrituração válida, onde eu digo isso inclusive para muitos auditores que me indagam essa questão, eu devo considerar que a escrituração que sequer a junta examinou, eu digo claro que sim. Até porque a junta comercial, quando vai autenticar a escrituração, em nenhum momento toma ciência, conhecimento sequer de uma vírgula do lançamento contábil. Todo o conteúdo da escrituração, cada lançamento do registro, 1.200, 250, 1.200, 250, nada disso a junta tem acesso. Eles examinam só os aspectos formais da escrituração, certo? A sequência do livro, a questão de nível, de taxa de pagamento, são essas questões que são observadas para autenticar ou colocar sob exigência. Fora isso,
a escrituração quanto ao seu conteúdo é válida. Só a diferença que se tem é a escrituração, enquanto ela está em análise ou sob exigência, ela é passível de ser substituída. Uma vez autenticada, não. Certo? Então, é só essa questão de definitividade que se dá. Ela é definitiva ou não é? Aqui já está autenticada, é uma escrituração definitiva. As outras podem ser, de acordo com a situação, alteradas. Ok? O prazo não mudou nada, certo? A penalidade é importante ressaltar, que se a gente vai ler no guia prático, lá da escrituração contábil, o guia atual que está lá no portal do SPED, lá consta. Esse artigo 57 ele estabelece dois tipos de penalidade. A penalidade pelo não cumprimento da obrigação acessória, ou seja, não entregar, não transmitir uma declaração, quer seja no ambiente do SPED ou outras declarações. Então estabelece aquela multa de 500, 1.500, ok. E tem outra penalidade que eu reputo a mais gravosa. Qual? Aquela a multa de conteúdo, que é a multa, a segunda multa listada no artigo, que é uma multa equivalente a 3% da informação omitida, inexata, incompleta, não prestada em qualquer obrigação da Receita. Então essa multa é uma multa que a Receita vai começar a olhar com outros olhos e a verificar a regularidade do conteúdo. Isso é importante entender porque um determinado fato da empresa pode estar sendo apresentado ao fisco por caminhos diferentes, ou por terceiro, tipo instituição financeira, o cartão de crédito, as notas fiscais, a escritura fiscal do ICMS que a gente usa nos nossos cruzamentos. Então é importante ter essa visão que eu, ao prestar uma demonstração de uma determinada operação à Receita Federal, ou no FD Contribuições, ou no FConte, ou numa SEF, na Situação Futuro, essa mesma operação pode estar sendo demonstrada por um outro contribuinte ou pelo próprio contribuinte em um outro ambiente, e isso é cruzado. Certo? Então é importante que haja uma harmonia das informações que são prestadas em relação a cada contribuinte. Certo? E como eu falei, no guia prático ainda está constando lá a multa como sendo 0,2%, que era a primeira alteração do artigo 57. Tivemos uma alteração na redação do artigo 57 em dezembro de 2013, que estabeleceu a multa, aumentou ela para 3%. Então, qualquer operação que não tiver constante nas escriturações, o fisco, mesmo que não tenha imposto exigível, pode ou deve, a gente é obrigado a cumprir a lei, aplicar a penalidade de 3% daquela operação que não foi escriturada na contabilidade ou na escrita fiscal. É relevante. Oi. Não, a imunizada não foi. Aqui é só, para finalizar em relação ao ECD, esse ano 2015 é um ano atípico pelo seguinte: a gente vai ter mudança, tanto no tocante ao ambiente de prestar informação, de apurar o tributo, que é a escrituração digital, a SEF, como também teve mudança em relação à legislação. Normalmente, quando se institui a escrituração do SPED, ela só muda o formato de prestar informação. Sai do PGD para a escrituração digital, sem ter qualquer alteração na lei. No tocante ao RPJ, CSL, PIS e COFINS, não. Temos para 2015, por conta das alterações na Lei 12.973, alterações também na legislação. Então é um ano atípico que vai requerer de nós mais cuidado, mais atenção, mais leitura. Óbvio que o rol de situações, de tratamentos fiscais objetivando conferir a neutralidade tributária, que está listado na Lei 12.973, não é do nosso dia a dia, é mais afeto a 10, 15 empresas no Brasil. Mas temos muitas operações aqui, como a avaliação a valor justo, que está no CPC 27, o ajuste a valor presente, CPC 12, que faz parte do nosso dia a dia. Certo? E uma vez a empresa procedendo a um desses destaques, vai ter que saber que, se não fizer o devido registro como a norma fala, quando da ocorrência do fatiador, da operação na contabilidade, vai tributar naquele ano. Para que ocorra neutralidade, vai ter que fazer um ajuste contábil. E qual é o ajuste contábil? Para neutralizar o impacto dessas alterações no período em que os fatos foram consignados, esses ajustes
vão ter que ser feitos em subcontas de cada conta analítica. Se não for feito o ajuste de subconta, certo? Para destacar, então, a tributação no próprio ano calendário. Isso aí é o que reza toda a Lei 2973 e a sua normativa 1515. A necessidade para ocorrer a neutralidade fiscal. Ou seja, para que um determinado tratamento que está disposto nas normas contábeis, esse tratamento ele não sofra tributação quando de sua constituição para fins tributários, é necessário que haja um destaque na contabilidade. Certo? Então, a contabilidade está mudando também, porque não tinha esse rito, esse procedimento até 2013. É um rito novo. O que é que a gente vai fazer na Receita quando começar a fiscalizar em 2014? Ocorreu um AVJ, um AVP, a empresa está destacando parte da receita, classificando como sendo receita financeira de AVP, a gente vai ver, tem subconta na contabilidade, se não tiver, vai lançar no próprio ano de construção. Então é importantíssimo isso. Aí vocês vão dizer, isso é uma loucura. Mas agradeçam de vocês estarem na Paraíba. Porque aqui vocês têm um suporte pelo CICES da Receita que os outros estados não têm. Suporte até da Receita poder participar e sair. Eu falei com o Garibaldi, ele falou, me comprometi não só, estava falando aí em abrir o 15 do Conhecimento, 15 de fevereiro, né? Próximo ano, mas uma proposta que eu faço, que é de. Temos aqui do Conhecimento, não dá para passar o ano de 2015 só dentro do RPJ. Existe vida além do RPJ. Então a gente vai ter que fazer aquilo por lá, terças técnicas, 6 horas da tarde, para ver todo o procedimento de cada um desses, isoladamente. A gente vai ter. Então, ainda bem que vocês aqui estão num estado que tem quem pode participar e trabalhar em conjunto isso, porque por aí afora, quem está no sul não faz curso, por aí vai, mas aqui no norte e nordeste a dificuldade é maior, mas a gente supera os obstáculos. A ECF, para mim, é o que vai demandar um pouco de atenção maior nossa. Sendo realista, mais atenção, não um pouco não. A gente tem que ser realista com a vida, né? Como se diz. A ECF foi instituída pelo 1422 e o que é que nós temos? Coisas boas e coisas ruins. A coisa boa, vamos dizer logo, a coisa boa que é com a instituição da escrituração contábil fiscal, está acabando a de PJ e está acabando o aluno. Aí a coisa ruim é porque na verdade não está acabando, está saindo desse formato convencional para o formato da escrituração digital. Então a gente tem agora uma escrituração contábil fiscal, que não é bem contábil, esse termo, inclusive o nome deve mudar, a gente está pensando em mudar para voltar a ser a EFD e RPJ. A tendência de breve mudar o nome, porque eu gosto de dizer SF, dá a impressão que tem contabilidade dentro da escrituração, quando não tem, só tem uma transposição dos saldos das coisas de resultado de ativo e passivo, saldos finais para passivos, saldos finais para passivos, saldos finais para poder apurar, determinar um lucro líquido, certo? Mas está acabando. Em compensação, toda pessoa jurídica vai estar sujeita a essa nova escrituração em meio digital, né? Oi? Temos aquele aí que estabeleceu que a FD, para quem está no lucro real, o problema é que de um rol de 1.700.000 empresas no Brasil, 1.600 que faz sair é lucro presumido. Então não dá, eu só teria que desmembrar em duas. Então, o nome, na minha concepção, o nome é o de menos. O determinante é trabalhoso, não é? É fácil, não é? Porque mudar o nome, poder mudar. A gente tem uma tributação aí com um nome tão legal, Simples Nacional. Que a gente foi ver a mudança, tornou mais complexo, que é quando era o Simples Federal. Né? Então, eu acho que o problema é, vamos aqui, sempre ter em mente a máxima aí das alterações contábeis da Lei 1638. A essência prevalece sobre a forma. Bem, tem quem está fora dessa brincadeira. PJ Simples Nacional, óbvio. Os órgãos públicos, PJ inativa e PJ imunizenta, certo? Quem tiver dispensado da FD contribuições. Se estiver obrigado lá, está obrigado aqui. Ok? Bem, o que é que temos mais? Aqui é um rol
sim, esse material, vocês não precisam se preocupar, porque já está aqui no equipamento do CRC, que com certeza vai disponibilizar no site, está aberto para qualquer. Então se preocupe não, que eu acho que amanhã o CRC já pode providenciar a disponibilização no site, certo? Aqui é um rol de inovações que vamos ter na FB SF, aliás. Eu vou explicar de forma geral mais adiante aqui. O prazo, que a princípio era o mês seguinte, que é o da contabilidade, ou seja, esse julho, ele foi prorrogado para setembro. Isso para mim não muda muita coisa, porque dá uma folga, 2 mais para mim, determinando é que a gente tem que enfrentar o desafio, a gente tem que enfrentar o monstro. Se é julho, agosto, setembro, outubro, para mim eu acho que o foco da gente não é quando eu vou ter que fazer, é como eu me preparo para fazer. Como eu me preparo para fazer, não 100% como está no layout, mas como eu me preparo para fazer de forma que, independente da informação estar totalmente transparente, mas esteja consignado de forma sintética, de forma que evite qualquer tipo de penalidade. Então esse aqui é o foco. Ok? Então vamos trabalhando com o processo. A importante coisa é assimilar essa nova ferramenta, certo? E como é que vai fazer isso? Vamos procurar fazer test drive. A gente vai comprar o carro, a gente olha o carro fora, não vai dirigir. Vamos procurar fazer isso em 2015, aí no primeiro semestre. Ok? Bem, a penalidade aqui é importante ressaltar que agora, em relação à SF, essa escrituração, temos penalidade distinta: lucro real, certo? A não entrega até essa data e seja a multa a razão de 0,25% do lucro líquido, certo? E no caso do presumido é a multa de R$500. Essa aqui tem redução, certo? Aqui não. E volto a dizer, é importante ter em mente que, além dessa multa por omissão, ter ciência da multa de conteúdo inexato, que é os 3%. Ok? Aqui é a síntese da SF. Certo? Tem, como todas as escriturações, o bloco de abertura, e esse bloco C e E, o C vai recuperar os saldos das contas do ativo, passivo, patrimônio líquido e de resultado em 31 de 12 de cada ano. Então acabou o descasamento que sempre havia entre DPJ e contabilidade. Para ter a SF vai ter que ter contabilidade. É uma novidade. Certo? Como é que faz sair? Eu não vou poder editar esse saldo do bloco C. Eu vou recuperar e no registro C040 vai indicar o código REGIS da escrituração contábil, para ver se bate. Então, amarrou. Esse é um fato novo, ou seja, de certa forma, está reforçando o trabalho do profissional contábil. Está mostrando o valor da contabilidade. Sem contabilidade, a empresa pode até apurar pela memória de cálculo e apurar o IRPJ de forma de CTF, mas vai estar sem cumprir a obrigação acessória, certo? E tem todo um rol de consequências que pode ser feito por conta disso. Ok? Algum comentário? Alguma coisa, galera? Algum comentário? Certo? Oi. Eu não vou adentrar muito, porque nós vamos ter a oportunidade de ver isso com mais calma, certo? Em 2015. Então, o bloco C recupera os dados, os saldos de contas específicas da contabilidade do próprio ano calendário, e o bloco E recupera saldos de conta da SF do período anterior. É como a declaração de pessoa física, tem nada de recuperar, então é o equivalente, né? O bloco J e K são registros para fazer a lógica, para fazer o link entre os saldos da contabilidade e converter para ter a visão do lucro contábil que está no SD com o lucro fiscal. Então, a partir do plano de conta referencial que está aqui no bloco K, que a gente vai ter que fazer o casamento obrigatoriamente de para, certo? Então, a partir desse mapeamento que vai ser feito, desse link, desse casamento entre o plano de contas contábil com o plano de contas fiscal, então vai ter o quê? A apuração do DRE, da demonstração de resultado, no bloco R. Temos bloco também para a apuração do LAU e do LAX, o novo livro criado, né? E a apuração do IRPJ. Ou seja, o que na DPJ tínhamos fichas,
certo? Aqui nós temos todo um conjunto de registros. Por exemplo, aqui é só o que vai definir como assim é nas demais escriturações, o que vai definir quais os blocos que vão ser habilitados para cada escrituração é o que? É exatamente o escopo dessa escrituração, que vai ser definido no regime 000 e no 0010. Aqui, por exemplo, vai definir a forma de tributação, então a partir dessa forma de tributação no campo 5, que o PVA vai disponibilizar um bloco K, ou P, ou P ou U, de acordo exatamente com essa marcação. Como também sempre foi na RPJ, não é? Bem, dando sequência, aqui o modelo de apuração do imposto de renda, no caso do lucro presumido, que a gente sempre trabalhou apurando nos anos de antes, que a DPJ, a saudosa DPJ, que faleceu, né? Não existe mais, como também não existe da coisa. Então, aqui eu ia preenchendo fácil, rodava aqui embaixo, o trimestre era uma maravilha. Isso passou, é passado, certo? Agora, o que é que nós temos para o lucro presumido no bloco P? Esse rol de registros, certo? Onde os dados que estavam aqui em sequência na ficha 14A, certo? Eles agora estão, cada grupo de dados estão segmentados, fracionados em registros próprios. Ok? Isso aqui é exatamente, no caso, o PVA, certo? A escrituração do lucro presumido. Então temos aqui, ele pode ver que a sequência é a mesma, só que a modelagem, o que mudou para o lucro presumido, de certa forma, é o ambiente de entrada de dados. O lucro presumido é viável fazer a entrada de dados. O lucro real também dá, só que o trabalho é mais complexo, o lucro real, porque aí eu vou ter, no mínimo eu vou ter que ter a contabilidade já feita, transmitida, para eu importar, registrando essa importação com o código REGIS, certo? Mas aqui eu tenho uma ficha, que é a P200 para apurar a base de cálculo. Terminou isso aqui, eu clico na P300 para a apuração do RPJ e, consequentemente, da CSR. As informações que estão naquelas fichas escondidas da RPJ estão também aqui incluídas. As informações são as mesmas, certo? Eu creio que para o lucro presumido não se terá maiores dificuldades. Eu creio não, eu tenho certeza. A dificuldade maior está no lucro real. Ok? O lucro presumido não teremos maiores dificuldades. Saiu da minha palavra. Aqui é, no caso, uma escrituração do lucro real. Certo? Então aqui a gente vê toda a sequência que vai ter que finalizar. E enquanto não zerar o erro, ninguém vai comemorar o ano show. Tem que zerar todos os erros. E se consegue. Certo? A gente só vai apanhar uma ou duas coisas daí depois em diante, e a gente já vai fazer com as mãos. Eu sou realista, mas também sou otimista. Certo? Eu acredito no ser humano. Isso aqui, óbvio, a gente não fica. Quem tem que trabalhar aqui com os dados desse formato é as empresas software house, então, uma grande empresa que tem a área de TI própria. Né? Então, eu posso trabalhar a escrituração gerando um arquivo TXT onde cada fato é um registro, está aqui identificando L300, L300. Um detalhe interessante aqui da contabilidade que não temos na DPJ, que ajuda muito o contador, é que na apuração do resultado, o campo correspondente à conta analítica referenciada é obrigatório. A gente volta aqui, ó aqui as contas. Isso facilita muito. Isso para mim é um ganho. Na DPJ não tinha isso. Aqui, ao lado da descrição das linhas da ficha 6A da DPJ, certo? Como da 4, da 5, da 9, todos, temos o que também? A conta contábil analítica, só que é editado. Pode ver que as contas contábeis sintéticas, referenciais, não são editáveis. Campo e soma. Eu só edito as contas contábeis analíticas. Então isso é um ganho para conferir, para checar, para ver. Então isso é um avanço. Porque aqui eu tenho uma vinculação entre a conta da, mas aí eu confiro nada, eu tenho a minha plano de conta contábil, pode ser feito com referencial. Olha, para a pequena empresa é loucura o contador
contador querer ter 2 planos distintos. Adota logo a referencial. Adota logo. Evita uma boa parte do trabalho. Então está ali de para, casadinho para o mundo e pronto. Facilita muito o trabalho, tendo um plano de contas contábil que se harmoniza, está exatamente igual. Agora, óbvio que uma grande empresa com setores específicos, não. O plano de contas contábil tem suas especificidades próprias da empresa, certo? Que vai ter que fazer, ter os 2 planos de contas. Mas a princípio, um só facilita o processo. Ok? Isso aqui é só para essa tela também já mostrei a vocês que todas essas escriturações têm a mesma estrutura. Os blocos de dados cadastrais, certo? Aqui onde temos os blocos que tem a matéria-prima de cada escrituração, no caso da contabilidade, do bloco I é dos lançamentos contábeis, do plano de contas, né? Dos balancetes, e o bloco J, que é a apuração em si, balanço patrimonial, e é a mesma coisa do ICMS, contribuições é SF. Então a gente vê que a estrutura é bem assemelhada, independente da escrituração, da complexidade ou da apuração de cada tributo. FT Contribuições tem pouco a falar. Aqui, 2004, a novidade maior foi a escrituração separada da SCP, que também está sendo aplicada em um conceito para a SF. E a inclusão da escrituração da NFCE exatamente igual como é para o ICMS, de forma analítica. Então, no ICMS, cada nota fiscal ao consumidor eletrônica é relacionado ao IC100 e aí a empresa escritura o conteúdo da escrituração no registro C190, de forma analítica. Mesma coisa aqui. Então, relaciona IC100 a nota fiscal ao consumidor e apura a escritura de forma analítica no registro C175. Então, o mesmo conceito do ICMS. Ok? Para 2015, ele vai ter ainda, que ele está estudando, a possibilidade de não recepcionar a escrituração zerada, sem dados. Mas isso aí não está ainda fechado, essa limitação. Ele está analisando para ver se aborda todas as situações possíveis. Esse documento fiscal novo, CFSA, ele é só do Estado de São Paulo, então não nos interessa, certo? É um documento alternativo para registrar as operações de venda ao consumidor final, assim como é a NFCE, é um específico de São Paulo, né? E esses aqui são funcionalidades para facilitar a escrituração, certo? Aumentar os relatórios, recuperar os dados do período anterior e ter uma emissão automática de DAF. Aqui eu já comentei que é importante ter essa visão que o mesmo fato, a Receita pode ter fotografias distintas, certo? Demonstrações distintas de acordo com o imposto, a incidência de cada imposto e de acordo com cada escrituração. Aqui, para encerrar o tocante às contribuições, que ainda bem não teve muitas mudanças, eu espero que não tenha para 2015, 2016, estou torcendo para nesse pacote que vem aí, 2015, não se resolva acabar com o PIS/COFINS, porque senão se deu uma 4ª escrituração nova. Então, estou torcendo para, deixa como está, a gente já apanhou muito, mas a gente já está, o bicho, a fera já está domesticado. Certo? Só que o pai da criança, que mais estimulou o projeto da instituição da CSE, é o Nelson Barbosa, que vai ser o ministro do Planejamento. Certo? Então, é outro homem forte. Então, eu espero que ele não fique doido. A Imunizeta, ela sempre vai fazer a SF. Menos, salvo se tiver, veja só, imposto inferior a 10 mil. Aí ela já informa na DCTF, ela fica livre de demonstrar tão pouco, não justifica jogar a obrigação só nessas entidades. Então, amanhã a DCTF vai informar. Ok? Então, tivemos com a Lei 12.973, no artigo 2º, alteração no conceito de receita bruta. Certo? Então, a lei mudou, estabelecendo na nova redação dada ao artigo 12 do Decreto-Lei 3398, que incluiu uma nova receita como classificada como receita bruta, que aqui outras receitas da atividade do objeto social. Certo? Então, isso aí a partir de 2015, essa alteração. E o que é importante destacar nessa lei é que ela definiu algo que está sendo, inclusive, objeto de litígio, de demanda judicial, que é a questão da inclusão ou não do ICMS
na base de cálculo das contribuições. Então, essa lei aqui estabeleceu o que? No artigo 2º, que os impostos incidentes sobre as vendas integram a receita bruta. Ou seja, o governo está provocando aí, vamos aguardar o judiciário, o STF, porque o STF julgou um recurso especial de um contribuinte, mas não tem efeito vinculante. Tem a D18 que também vai ser objeto da apreciação, ninguém sabe quando. E aí vamos aguardar. Mas, independentemente do posicionamento já manifestado no Poder Judiciário, a legislação estabelece de forma textual agora que o ICMS, o ISS, o ISS, o ICMS integra e compõe a receita bruta. Então aí quem fosse surgir vai esperar o resultado da ADI 18, que pode demorar muito tempo, então vai ingressar em juízo. Então esse é o conceito, o contexto atual. Certo? Independente do que mudar na legislação, é com ICMS ou sem ICMS. Para defender contribuições, pouco importa, porque eu tenho aqui um campo que é o valor da operação, campo 6, aqui eu tenho, por exemplo, só o registro FC, que é um coringa. E eu tenho o valor da base de cálculo. Então, se a lei estabelecer que a partir do próximo mês a base de cálculo é seu ICMS, então é só diminuir o valor aqui, eu não tenho que mexer o PVA, já está intacto. É só ajustar o valor a ser informado no campo 6 ou no campo 8. Ok? Eu vou passar. Essa aqui é uma situação que vai vir ainda em 2015, que ela nasceu como um desfecho do E-Social. Certo? No E-Social, vocês pegarem o layout, versão 1.0, 1.1, foi divulgado, nós temos lá os eventos 1300, 1310, 1320, todo esse rol daqui, isso aqui não tem ainda. E o que é que aconteceu? São operações que dizem respeito tão somente à Receita Federal, ao fisco, à cobrança de contribuição previdenciária. E o E-Social, a gente sabe que é uma escrituração, é um aplicativo digital bancado, certo? Que envolve diversos entes, Receita Federal, Caixa Econômica, Ministério do Trabalho, Emprego, INSS, Ministério da Previdência. Ele envolve esses órgãos públicos e é bancado o seu custo por esses órgãos públicos. E esses órgãos disseram, olha, não tenho como bancar, certo? Pagar por informações que é específico da Receita Federal. E o custo de processamento, de armazenagem é caro. Então, praticamente a Receita foi forçada a fazer uma cisão, um desmembramento do E-Social, uma lipoaspiração, certo? Tirando do E-Social todo esse rol de eventos que vai ser desenvolvido numa nova escrituração que o objetivo é de estar pronto ainda esse ano. Onde cada evento desse vai ser objeto de transmissão, como os eventos do REP vai ser. Do E-Social. Ok? Fora isso também, vai ter para 2016 a inclusão de registro próprio para retenção, porque o objetivo é em 2019 eliminar isso, acabar com isso. O E-Social, não vou falar, vou evitar até falar muito, porque ele vai ter todo um ano para a gente aguardar. Mas é importante estabelecer que finalmente saiu o decreto, né, que institui. Então, nasceu, certo? Ainda está um pouco na maternidade, mas nasceu finalmente o E-Social. Então, ele já está formalmente constituído, certo? E não tem nada assim específico, só aqui que vale a pena ser ressaltado. Isso aqui já foi objeto de conhecimento, todo o rito, né? Quais são os eventos, quais são as informações que vão ser recepcionadas pelo E-Social. Quem sabe agora vai ser, não todos como antes, mas só parte. E, em geral, são praticamente as informações agrupadas nesses 3 níveis de informação. Certo? Que são os eventos iniciais, cadastramento, de todos os empregados, né? Vai ter cargo, salário, remuneração, tudo vai ser cadastrado. Os eventos trabalhistas, de admissão, de dispensa, férias, qualquer evento que tem repercussão. E a folha de pagamento mensal, que ela não vai ser elaborada, vai ser automaticamente no programa a partir destes eventos. Ok? Em síntese é isso.
certo? Vocês já estão pensados aí, e a gente vai ter a oportunidade para o 2015 de ver uma visão analítica essas novidades para 2015. Muito obrigado a vocês.